slide número 4. Vamos lá. Abra a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 11, verso 6, para nós discutirmos a respeito da fé que Deus se agrada. Uma coisa para nós discutirmos aqui, e a gente vai discutir por muito tempo, né? Vai ser uma discussão boa, eu tenho certeza, uma discussão saudável. Hebreus 11, 6. Lá, eu semana passada pedi para que lessem o texto, a gente deu uma ensaiada, mas hoje, efetivamente, nós vamos discutir. Alguém leia bem alto, por favor, até porque a gente está gravando, seria interessante que sua voz aparecesse robusta para as mulheres, aguda para os homens, grave. Por favor. Alguém? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa ver que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Amém? Amém. Sem fé, É impossível agradar a Deus. eu gosto da expressão é impossível. Mas antes de falar da impossibilidade que a fé pode, a falta de fé ou a ausência da fé genuína pode gerar, porque olha só, deixa eu colocar uma questão, o que talvez não seja algo que a gente fale com frequência ou queira entender com frequência. Fé é um dispositivo que ele é manifestado. O problema do dispositivo de fé ser manifestado é para quem ele é direcionado. Então, quando alguém manifesta determinadas reações, isto é um dispositivo de fé. Agora, o problema da fé genuína é quem espera que a fé seja manifestada. Por exemplo, quem colocou o dispositivo de fé no homem foi o Senhor, foi Deus. Então ele espera que o que o homem vai gerar a respeito de fé seja direcionado para ele. Mas o homem pega o dispositivo e usa para outro, exatamente. Ele canaliza para o que ele quer ou para aquilo que ele crê. Deu para entender? Então vamos começar falando de uma coisa que o texto diz. O reverso do texto é uma verdade, né? A Bíblia, o texto diz, sem fé É impossível agradar a Deus. Então vamos ser taxativos. Na maioria das vezes, a proposta, o que Deus espera, é que você use o mecanismo da fé para que você desenvolva o processo do mecanismo de fé com um único objetivo, qual seja? Mas eu não sei o que dá na cabeça do homem que tem caramiola na cabeça, no corpo, que ele acha que Deus tem que lhe agradar. Deus não tem que lhe agradar, nem lhe agradar. A Bíblia é clara. O dispositivo de fé não é para que Deus lhe agrade. O dispositivo de fé que Deus gera em você e que faz aproximação, que faz ponte, que faz link entre você e Deus, é para você agradar a Deus por meio da fé. Olha que coisa interessante. Mas todo mundo que chega perto de Deus quer ser agradado. Quer ser agradado. Certa vez eu conversei com uma pessoa que ela disse assim, o meu paizinho, eu falei, olha só, vamos tirar o inho. Vamos tirar o inho. Porque ela ficou até chateada comigo. Não, falei com outra pessoa. Porque eu notei que a pessoa, quando falava comigo, ela colocava paizinho porque ela usava aquilo como escudo. Não era a fé que ela tinha no pai, ela colocava aquilo como escudo. Na verdade, não era o escudo da distância, na verdade ela estava distante, ela não estava perto. O paizinho dela era um paizinho muito longe. Aí eu olhei e falei, você desculpe, mas você não acha que você está usando o seu yin como escudo? Porque na verdade você deveria estar perto de Deus, mas você está longe de Deus. E aí para que você aplaque a aproximação ou que alguém te chame e diga, olha, você está muito longe de Deus. Você não está usando a expressão paizinho porque você quer uma defesa. E aí você se esconde atrás do yin, dizendo que ele é muito bonzinho para você. Agora eu pergunto, você é bonzinha para ele, boazinha para ele? Aí ela, mas... Aí, tempos depois nós nos encontramos, ela disse, poxa pastor, naquele dia que nós conversamos eu fiquei muito chateado com o senhor. Eu falei, por quê? Chateadinha. Porque eu sofro. Eu falei, não, eu te falei a verdade. Se você ficou chateado, vai continuar.
Porque eu te falei a verdade. Na verdade, o procedimento seu, ele não lhe aproxima de Deus, ao contrário, ele lhe afasta. O seu inho é que é uma defesa para que ninguém diga, ó, você está distante de Deus. Já viu aquela pessoa que chama o pai de maninha, de painho, mas não obedece, não leva a sério, distrata, aí, mas é o inho. Entendeu o que eu estou dizendo? Chama de painho, quem olha diz, que intimidade, não tem nada, não tem intimidade nenhuma. O inho é só a forma de chamar, até uma maneira das pessoas na rua acharem que está perto, mas na verdade está longe. Compreende o que eu estou dizendo? Então, ou proteção, ou defesa para continuar fazendo o que faz e ninguém dizer, e ninguém, para que ninguém diga, está distante. Aí fica trazendo essa intimidade disfarçada, que não existe. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, a primeira grande questão que eu quero deixar aqui patente é parar com essa ideia de que Deus precisa me agradar. Deus nunca vai precisar me agradar. Não há texto na Bíblia que diga que Deus tem que me agradar. Mas há texto bíblico, este é um dos que nós estamos usando, que diz que a sua fé precisa ser alimentada com um único objetivo, qual seja? Agradar a Deus. Você precisa alimentar esse dispositivo chamado fé, nesta relação que você tem com Deus, para que você possa agradar a Deus. Amém? Isso é fato. É fato. Não existirá a possibilidade de que, outro aspecto que eu quero, vamos lá pessoal, outro aspecto que eu quero abordar dentro da percepção. Não existe a possibilidade de eu querer usar a minha fé para agradar a Deus, para bajulá-lo, com o intuito de que o Senhor ache que por estar fazendo isso, eu sou gostoso dentre todos. Não, eu faço uso do dispositivo para que eu tenha intimidade com Deus, e o único propósito é que Ele se agrade. E aí Ele se agrade da minha adoração, Ele se agrade do que eu sou, Ele se agrade do que está dentro de mim, Ele se agrade. Depois que juntar tudo isso, nessa manifestação de fé, é o que o texto diz, Ele vai achar graça. Como Ele achou graça em Noé, como Ele achou graça em Josué, como Ele achou graça em Jó, como Ele achou graça em Moisés, como Ele achou graça em Davi, como Ele achou graça em Daniel, como Ele achou graça em Maria, como Ele achou graça em Abraão. Mas isso é a questão do dispositivo fé, dessa relação. Eu não vou bajular para que eu receba favores de Deus. Eu vou entender a minha relação de fé com Deus com a única finalidade de que Ele se agrade de mim. Olha, nunca Ele ter que se manifestar para que me faça algum favor. Deu para entender? Isto é relacionamento com Deus. Afinal de contas, Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ok? O que, na verdade, todo mundo muda é as pessoas querem que Deus, como eu disse, lhes agrade. E isto não está previsto. Não existe previsão para Deus lhe agradar. O simples fato dele já ter mandado o filho dele para vir à terra, para morrer por você, pode acreditar, certamente se você tem um filho, você não faria isso. Se tem 30, você não faria. Mas ele já fez. No caso, se Deus, que Ele criou a fé em nossos corações, então qualquer coisa que a pessoa fala que tem fé fora de Deus, não é nada? Não, do contrário. Os seres humanos têm um dispositivo dentro deles que pode se chamar fé. A grande questão é, para onde está canalizada a fé? Porque não se pode depreender que um ser humano que está sobre a terra, a gente não pode abnegar, não pode dizer que ele não tem a capacidade de manifestar a fé por qualquer outra coisa. Sim, ele tem. Isso pode ser chamado de fé natural? Fé natural, mas é a fé natural. Fora, estou falando da fé sobrenatural. Não, aí essa fé natural, ela é alimentada. Pela sobrenatural. Ela é alimentada. Ou seja, quando eu creio naquilo que na inexistência, eu formo a minha fé ou a fé que Deus agrada? Ela já está dentro. A fé, ela é um dispositivo que já está no homem. Sim, mas algumas pessoas chamam isso de fé natural. Não, eles apenas nominaram, apenas deram o nome. É a fé que todo mundo tem. Agora, o problema é que ela, inicialmente, deveria ter sido canalizada somente, mas aí no meio da caminhada humana ele foi dispersando, coisa que eu falei no início, que é o que ela quer caracterizar.
dentro da nomenclatura, alguns costumam dizer, isso é a fé natural, isso é a fé do dispositivo divino, a fé que o Senhor diz, que pôs dentro do homem a sensibilidade de Deus, o bem que o homem não pode achar, o bem que o homem não pode crer, não pode ver. Essa proposta da relação natural do homem com Deus era o desejo de Deus para que todos os homens se relacionassem com Ele. Mas aí o homem pega e vai adiante, e o sentimento que ele tinha, ou a relação que ele tinha que canalizar para Deus, ele canaliza para coisas, ele canaliza para seres que ele... Isso, para seres que não existem, para seres que não existindo ele cria, ok? Entendeu? Ninguém na Terra, até o ateu, não vive sem esse dispositivo. O ateu alega, mas no íntimo ele tem alguma coisa que move. Quando eu digo que os homens, às vezes eu falo esse tipo de reação, quando eu digo que os homens vivem buscando se encontrar com Deus, o problema não é que ele não tenha fé, o problema é que ele está batendo na porta errada. Entenderam isso? Canalizando a fé errada. Por exemplo, como Abraão, né? Isso. Ele canalizou para o lugar certo. Isso, exatamente. Mas enquanto que os seus não enxergaram Deus que Abraão enxergou. Entendeu? Ele canalizou sem nem saber o que estava fazendo. Não, um exemplo, além de Abraão, um exemplo assim muito claro, é a ação do Senhor sobre a vida de Moisés e Arão no meio do povo egípcio. Você tinha um povo que tinha fé no sapo, tinha fé no rio Nilo, tinha fé no sol, tinha fé no faraó, mas o próprio Deus que estava diante deles, eles não tinham. Entenderam? Tinha fé canalizada, mas para coisa errada. Essa é a grande questão. Os seres humanos não nascem sem o dispositivo fé, eles nascem com ele. O que eles precisam fazer é descobrir o Senhor e canalizar, porque ele precisa se relacionar. Mas a fé não é aquilo que a gente não vê, mas crê, é isso que Hebreus 11 fala. Não seria sei lá, um outro nome, diz que, porque senão... Não, esse fundamento desta fé aí é o fundamento da fé, como eu disse, já foi gerada, né? Isso, é o fundamento da fé que foi gerada, é o fundamento da fé alimentada. Quando você está vivendo Hebreus 11:1, que ele define esse procedimento de fé, ele está dizendo que a fé gerada, a fé alimentada, ela faz com que o homem projete, porque só ele e Deus veem, e ele crê no que projetou sem existir. Ele traz à existência aquilo que não existe. Mas essa é a fé do relacionamento com Deus. Tanto é que logo, eu falei isso semana passada, tanto é que logo depois você vai ver a galeria dos heróis. Então aqueles homens já tinham relacionamento. Mas a fé que está lá no homem e que ele encontra depois essa relação com Deus, por exemplo, é a fé de Maria Madalena. Ela tinha fé em alguma coisa que não era Deus. Aí ela se encontra com Jesus. Quando Jesus a livra, ela diz: eu vou te seguir. Ela está gerando o dispositivo para que ela use aquilo que Hebreus 11:1 diz. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela está ajustando para viver pela fé. Aquilo lá de Hebreus 11:1 é viver pela fé. A gente vai falar sobre isso depois. Entendeu? Compreendeu essa questão? É o processo já em transformo e aperfeiçoamento. Compreende? Por isso que eu falei de Abraão, porque no caso de Abraão é um caso à parte mesmo. Porque a Maria Madalena, ela viu os milagres, ela entendeu que o Senhor é Salvador, então ela canalizou naquilo que estava à frente dela. Sim. Então não era aquela fé de crer no impossível, ela estava vendo. No caso de Abraão, não, é um caso à parte, não é à toa, que é chamado de pai da fé. Não, porque ele creu, apenas creu. Isso. É o Melquisedeque que ofereceu o sacrifício, que pagou o dízimo, sem saber nem o que estava fazendo, mas ele canalizou e sabia que existia algo superior. Isso. É por isso que a gente Porque na verdade, esse é um outro aspecto que a gente vai tratar. Entre a fé, que ela é traduzida e ela é alimentada pela simples relação, quando se trata, por exemplo, de Abraão, quando se trata de Enoque, e a fé que ela foi alimentada fruto de um choque, de uma realidade, de um impacto do leproso, do cego, de Maria Madalena. Essa alimentação para gerar esse dispositivo de fé em Deus, ele estava ali dentro, a necessidade moveu esse dispositivo e foi preciso que isto acontecesse
O Senhor diz que era melhor que acreditar sem ver. Mas se foi necessário ver, essa proposta gera uma indução à fé pelas circunstâncias. Não, tem gente que só acredita Porque ela viu, ela creu. vendo. Isso. Tem gente que só acredita vendo. Aí gera-se o dispositivo. Isso não quer dizer que a ação miraculosa feita na vida dele, ela é superior àquele que teve, e ninguém está agradando a fé, não. Só estou mostrando para vocês que há pessoas que, pelo simples fato de perceber a glória de Deus, se relaciona com ele, e o dispositivo de fé já está ali aguçado para ser relacionado, e ele amadurece nesse processo. Há outros não, que a base é preciso que mostre todos os dias alguma coisa nova, porque senão ele não vai conseguir acordar. Maria Madalena chegou ao extremo de ver a morte dela ser ameaçada, a vida dela ser ameaçada, a ponto da morte. O único leproso que voltou, também a sua vida estava ameaçada a morte, enquanto que os 9, ainda que a vida estivesse ameaçada, continuou sem alimentar a fé no Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O meu propósito ao longo desse tempo para falar de fé é mostrar para vocês que a fé não está canalizada apenas numa percepção. A fé, ela tem inúmeras derivadas, que você precisa entendê-la para lidar, porque senão você... E aí uma coisa que vocês fomentaram, que eu vou falar isso lá na frente. Por exemplo, tem gente que diz assim, ele está lidando com Deus, eu falei isso na introdução, ele está lidando com Deus, e ele está lidando com Deus porque tudo está indo bem, porque ele conseguiu comprar alguma coisa, porque ele viu alguma coisa. Essa é a fé canalizada pelo que vê. E a fé dele está sendo alimentada. Mas no dia que Deus fecha a torneira, ele perdeu. Então, na verdade, ele não tinha uma alimentação da fé, ele tinha uma alimentação de ações. Então ele enxergava Deus pelas ações, ele não enxergava Deus pela relação. Então, na verdade, ele nunca teve contato com Deus por meio da fé. Nunca teve. Ele teve contato por meio das coisas. As coisas faziam ele acreditar numa divindade, e ele, por sua vez, se enganava que tinha fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí é muito fácil você ver determinadas pessoas dentro da igreja que elas estão indo bem, está tudo indo bem. Chegou no médico, o médico disse: você está com câncer. O mundo dela cai. De vez ela perde a fé. Quando você olha, ela está no meio da rua, alguém desviou. Não, na verdade ela nunca teve. A relação com Deus não faz o homem se afastar dele. Nunca. Nunca. E o extremo disso, o termômetro da fé, em toda a crise que o homem pode passar, Jó é o termômetro do limite mais baixo para testar a nossa fé. Jó é o termômetro do limite mais baixo. Jó é aquilo que todo homem tem capacidade de ser, como um homem de fé. Tinha tudo, estava indo bem. Perdeu tudo, continuou na relação. Ele sofreu, ficou triste, se abalou, mas aquilo não afetou a fé. A fé dele estava posta. Paulo, outro exemplo, tinha tudo, perdeu tudo pelo Evangelho, foi viver numa situação inóspita, mas aquilo não afetou. E a ponto dele dizer: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo para guardar. Então, as circunstâncias não afetavam. Aí você vai para Filipenses 4, ele diz: aprendi a ter fome, mas eu aprendi a ter abundância. Em tudo estou experimentado. O problema, o que mexia ou deixava de mexer com Paulo, ou mesmo com Jó, não eram as circunstâncias. O que eu não posso dizer, talvez, de muitos que praticam o cristianismo que é mexido pelas circunstâncias. Tirou as circunstâncias, ele deixa de ser crente, ele deixa de ter fé. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que eu quero falar. Porque se você entender o processo e compreender, você vai entender quem é você. A primeira coisa que você vai descobrir é quem é você no contexto. E você vai saber que nível você mantém de relação com Deus. E se você é capaz de cumprir o que Hebreus disse, que você tem que ir até a morte. A Bíblia diz: ainda não sofrestes até a morte. Morte de sangue, ou seja, ele diz morte de sangue. Por quê? Ele diz morte de exposição, ele diz morte de violência, ele diz morte de... Porque ele falava da época que o Império Romano atacava, expunha, ameaçava, tirava as riquezas e matava. Ele falou: se você tem que morrer, você tem que servir a Cristo até a morte. E que seja, se for violenta ou se não for violenta, você tem que estar disposto a viver isso. A fé, ela canaliza.
A fé não está vinculada ao que se tem, ou que se deixou de ter, ou que se vai ter. Ou você se relaciona com Deus nu, porque a fé, ela te deixa nu. A fé te deixa nu. Quando Deus está olhando para você e você está enxergando, você está vendo a glória de Deus e Ele está vendo você despojado de tudo, sem nada. Se você não consegue olhar para Deus sem nada, você nu. Vou dar um exemplo. Você vai dizer, caramba, esse cara delira. Ninguém está delirando, eu estou indo para a Bíblia. Quando o jovem rico chegou diante do Senhor, disse, o que ele disse? Lembrem do texto. O que é necessário para herdar? A vida eterna. Jesus pegou os 10 mandamentos, porque ele era judeu praticante, não era? Sabia dos 10 mandamentos. Jesus pegou os 10 mandamentos e começou a listá-los a partir do... Quem lembra? Do terceiro. A parte de relação com Deus ele tirou. Aí ele colocou, não matarás, não cobiçarás, isso, e foi falando. Do terceiro até o 10º. Porém, quando ele disse, isso aí é mole, isso aí eu tenho feito. Mas por que ele tinha feito? Para que ele ia cobiçar a mulher dos outros se ele tinha dinheiro e podia escolher? Para que ele ia tentar matar se o que ele tinha já sobejava, ele não precisava? E ele foi dizendo que aquilo de fato ele cumpria, porque ele não estava pautado na relação com Deus, estava pautado na capacidade que o recurso lhe dava. Então, aí o Senhor disse, então, só falta uma coisinha, você preencheu os requisitos. Faça o seguinte, pegue tudo, porque o Senhor fez a leitura, pegue tudo que você tem, venda tudo e volte, vem e segue-me. Porque aí foi o 1 e o 2. Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como? Pegou os dois e aí falou, só falta isso. Agora você vai cumprir os dois iniciais. Faltava tudo. Falou, vá lá e faça. Aí o texto diz que ele baixou a cabeça, ficou triste. E o texto diz, e nunca mais se ouviu falar dele. Ele foi embora exatamente pela concepção, porque ele, na verdade, ele descobre naquele momento que a fé dele não estava canalizada, estava canalizada isso, para o que ele tinha. E ele confiava no que ele tinha, ele não confiava no Senhor, ele confiava no que ele tinha. Se você quer descobrir um homem que serve ao Senhor, tire o que ele tem. Quando, eu já disse semana passada, Abraão estava com um filho, mimando o garoto, o menino já era adolescente, e estava naquele chamego, o Senhor falou, agora eu vou testar a fé dele, porque se ele saiu de lá e veio até aqui, certamente, agora, depois que eu dei a promessa, pode ser que ele recue, falou, pegue e me entregue. Aí, quando o Abraão olhou, já comentei, não vou entrar mais nesse mérito, o que se descobre é, ele continuava com a mesma, com a mesma relação, não mudou nada. Ele falou, eu cheguei ao extremo do meu êxtase, do sucesso, porque o meu filho chegou e a promessa vai se cumprir, mas eu continuo negando a tudo nesta vida por amor ao Senhor. Eu vou lá e entrego, eu vou lá e sacrifico. Foi lá e fez. Aí o Senhor falou, pode parar, eu já entendi que você vai até o fim, comigo você vai até o fim. O que eu tirar de você não muda seu contexto, não muda sua fé. O que você perder na relação comigo não muda, o que tirarem neste mundo não muda, o que você almeja é a relação comigo. Então estão entendendo? Amém? Isto faz de nós maduro ou imaturo. Ou você é maduro ou você é imaturo. Como é que se descobre isso? Fé. É disso que a gente está falando. Fala aqui. Não, exatamente. O que o Senhor fez? Despiu. Isso. Na verdade, ele se vestia da riqueza. O Senhor tirou a riqueza dele. Quando ele ficou nu, ele não quis se aparecer diante de Deus. O que ele fez? Sumiu. Da mesma forma, aquele rico que construiu os armazéns e que disse que a alma dele dependia da riqueza. E ele disse para a alma, come, bebe, folga. Ou seja, ele canalizou a fé dele para aquilo que ele possuía. Consequentemente, o Senhor disse, você é louco, hoje te pedirão a tua alma. A grande questão, se você olhar para os aspectos da fé, você não pode jamais anular a possibilidade de que os homens vivem em busca de algo que eles possam se prender. Eles não conseguem definir quem é Deus, então eles vão se agarrando nos galhos da vida para tentar achar que aquilo ali é uma forma segura. Exatamente. Entende o que eu estou dizendo? Se todos os homens parassem, vou dizer isso aqui, guardem isso. Se todos os homens durante a trajetória da vida, eles não tivessem que passar pela morte, acreditem, a humanidade estaria bem. Em tese, elas não iriam reclamar
supostamente de nada. Mas o problema não é esse. O problema é que todo mundo vai morrer. E a grande questão da fé não é o que você ajunta aqui, é o que você ajunta para passar depois daqui. E o que vai definir quem você é e o que você é aqui é onde você vai viver depois daqui. É quando você for para o Jardim da Saudade, Santa Cruz, Campo Grande. Santa Cruz, tu for, é triste. Mas está limpinho. Então o conceito da fé que muda é o mesmo que o conceito do jovem que passa pela igreja de Laodiceia, né? E não sabe que é pobre, é cego, é miserável, hindu. Então, o mesmo conceito, porque apesar da riqueza daquele jovem, da riqueza de Laodiceia, o Senhor olhou e viu, ele é miserável, pobre e nu. O que o Senhor estava vendo, lembrou bem. A característica da igreja de Laodiceia era uma característica aparente. Ela queria achar que era uma coisa, mas o Senhor que via, havia de outra forma. Ela disse, eu sou rico, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aí o Senhor disse, eu que te vejo, eu que te perscruto, eu sei que você é pobre, é cega e é nua. E ele disse, toma logo, faça logo, tome as medidas necessárias antes que eu venha, porque se você não fizer, eu te arrebento. Então, essa é a minha tradução. As medidas também foi dada para o jovem, vai e vem, no meio da revista. foi as mesmas medidas que, né? Sim. Só que de maneira diferente, vai e vem tudo que Sim. tem e vem e segue. Né? Isso. Ele não entendeu a concepção da fé. Não, e nem a concepção do seguir. Sim. Porque ele já estava atrás de Jesus. Ele não estava atrás? Só que nem sempre o seguir é o seguir apenas físico, é o seguir Pela fé. é o relacionamento. E tem muita gente seguindo Jesus, mas sem seguir a Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que você não pode olhar dentro do templo. Já cansei de dizer, estou dizendo de novo, não olhe dentro do templo e diga, no dia que Jesus voltasse aqui, os bancos ficarão vazio. Mentira, não ficarão não. Vai ter um monte de banco ocupado. Um monte. Vai ter um monte de banco ocupado. Fala, pastor. Multidão, né? Pastor, dentre tantos textos da Bíblia, tem dois textos maravilhosos. Um é o salmista falou, né? Entrega para o caminho do Senhor, confia nele, ele mais fará. É o exercício da fé, entregar e confiar. Isso. E tem momentos da nossa caminhada que acontece conosco, como que ele está durante a Faraó. Olha, ela está doente em casa, mas uma palavra, ela será curada. Nem Israel achei tamanha fé. Isso. Então, o que a gente entende também é que há momentos na nossa vida que exercitar esses pontuais, esse momento, para que Deus faça alguma coisa e também não está descansado. Até porque, para vocês terem ideia, só de fé a gente vai falar em 45, 46 pontos. Esse é o segundo. O primeiro que eu falei foi só a definição macro da fé. Mas este é o segundo ponto que ele está abordando. A fé é o mecanismo que agrada a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso? Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter riquezas. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter uma relação. Eu preciso estar perto dele. Eu preciso fazer isso. Porque é a única maneira de agradá-lo. Como é que eu agrado a Deus? Não aceita oferendas. Não aceita com o braço levantado. Se tiver com suvaqueiro ou não, não aceita. Não aceita. Eu levantei o braço, Deus vai se agradar. Não aceita. Porque naquele exato momento que você está vivendo determinadas coisas na sua vida, o Senhor está te desnudando, escaneando tua alma. E Ele sabe disso. Ele sonda. O salmista sabia disso. Todo mundo que se relaciona com Deus sabe que Deus está indo lá na cachola dele e mexendo. Sabe que Deus está indo lá. Sabe que Deus está lá dentro. Enquanto ele está vivendo, falando, pensando, ele sabe que o Senhor está lá dentro. Ele sabe que o Senhor está agindo. E ele tem esse cuidado, certo ou errado. O cuidado que ele tem é, está errado isso aqui, e ele vai dizer para Deus. Está certo, e ele sabe, ele sente conforto. Quando está errado, ele sente o desconforto. Porque Deus está ali se relacionando com ele, estão entendendo? Na geologia, existe um objeto de geotecnia que vai lá dentro do solo. Isso, chama a sonda. Isso. E aí ele não olha a gente como um solo por fora, ele olha a gente lá dentro. Lá dentro, não, ele descobre as camadas, descobre as É no íntimo. Isso. Quando o salmista fala isso, ele tinha perfeita ciência de que Deus o conhecia mais do que ele mesmo. E as suas emoções e reações eram desnudas diante de Deus, então ele não podia ocultar nada. Então vamos descaracterizar. Então, no caso, a fé, ela tem graus, porque no caso
Lucas 7, 9, diz assim, que Deus viu, achado tanta fé. Então é quantidade? Não, é manifestação. É uma manifestação pequena, média? Não, a fé ela não se grada. Não, tamanha fé. Tamanha fé. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando disse à multidão que seguiu. Pessoal, vamos ouvir. Que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. O que isso quer dizer? O tamanho, isso não é tamanho de fé. Isso é proximidade. Fé é só ler Enoque. A história de Enoque, ela caracteriza bem o que Deus espera do homem. A Bíblia diz que à medida que o homem se aproxima, quando você se aproxima de Deus, quanto mais próximo, é óbvio, eu estou perto dela, eu sei quem ela é, convivo com ela, lido com ela, sei onde ela mora, conheço os filhos dela, conheço o marido dela, conheço os hábitos dela. Qual é a minha relação com ela em relação à relação de quem passa na rua e só a vê passar? Tamanha. A minha é tamanha. Eu estou bem. Mas o marido dela está muito mais perto dela do que eu. Qual é a relação dele em relação a mim? Ele é muito mais. Então, à medida que você se aproxima, e a Bíblia não tem como gradar, ela não diz tamanho em termos de medida, mas ela diz que a relação, ela define quem nós diante pela proximidade, porque a minha relação, por exemplo, olha, vou dar outro exemplo, é isso que a gente vai falar ao longo do tempo, porque é isso que vocês precisam entender, eu acho que vocês estão no caminho certo. Quando a menina diz lá na terra de Naamã que ela tinha um profeta que poderia curá-lo, qual é a sensação que ela tem de Eliseu? Também próximo, conhece bem. Que ele está Próximo de Deus. Isso. Quando aquela mãe, que ela se tornou mãe depois o filho adoeceu, quando ela chega para o marido, porque não é qualquer mulher que chegaria com tamanha coragem e diria, tem um homem que passa aqui todo dia, dá para a gente convidar para ele morar aqui? Olha, uma mulher dizendo isso, ela ia apanhar igual a doida. E ela chegou e disse para o marido, eu tenho visto passar aqui um homem de Deus. Aí convida Eliseu para estar ali. Qual era a relação que aquela mulher enxergava de Eliseu com relação a Deus? Por que ela não enxergou isso em todo mundo naquele momento? Por que ela não enxergou no próprio marido? É porque é nítido, é a medida do compromisso, do relacionamento de um homem com Deus, e isso é perceptível, isso está próximo, não é pela fama, não é pelo nome, não é pelas peraltices, não é pelas papagaiadas que venhamos a fazer, ou porque escondemos os braços, ou porque ficamos mudos, emudecidos com a cabeça entre as pernas, mas é pela própria relação. O homem que se relaciona com Deus, ele tem a plena convicção de manifestar aquilo que Deus é, sem temer nada ao seu redor. Ele não teme as circunstâncias, ele simplesmente sabe com quem está lidando. Por isso que eu disse, não foi à toa que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Então não se mede relacionamento com Deus. Por exemplo, o maior erro que a gente costuma cometer, um pecado crasso, entra-se para o culto, a criatura veio para prestar o culto, como ele não sabe quem é Deus, e supostamente ele não viveu o que deveria viver, ele chega ali na porta, a primeira pessoa que o abraça na saída, ele diz, que culto frio. Na verdade, ele nem percebeu a presença divina. Na verdade, ele nem se relacionou, ele não se relacionou. Ele não tem, entendeu o que eu estou falando? Ele está muito longe. Ele não veio para agradar a Deus. Isso, então, mas ele pega aquilo e ele criou, na verdade, a proposta é exatamente essa, é tirar hábitos que a gente criou. Nós criamos hábitos de fé, e esses hábitos de fé é que impedem que a gente chegue à prática da verdadeira fé. A gente criou hábitos, e esses hábitos é que nos atrapalham, são maus hábitos. A gente criou maus hábitos, entenderam o que eu estou falando? A gente criou maus hábitos, e esses maus hábitos é que prejudicam a nossa relação com Deus. É isso que nós precisamos aprender. Amém? Então, estamos ali, ó. A fé é o mecanismo que agrada a Deus. Eu, para agradar a Deus, não levante. Levante. Na hora de adorar, adore. Na hora de dar aleluia do louvor, dê aleluia, porque aleluia é o chamamento para que os outros adorem. Dê glória a Deus. Levante os braços, plante bananeira. Faça que igual a bola de ping-pong, bate na parede, bate na outra. Se o crânio não abrir, continua fazendo isso. Agora, você precisa ter a capacidade. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, diz que o culto é
Eu sei para quem estou fazendo aquilo. Agora, se você está fazendo que é gostoso, quer se mostrar, você é doido. Você não tem relação, você é um tremendo de um mentiroso. Você está se enganando. Você não sabe quem é o Senhor. Você só quer vender a imagem para o irmão que está do lado, para ele achar que você é espiritual, mas tu é um maluco, beleza. Tu é um maluco, beleza. Um fanfarrão, maluco, beleza. Tu é um doidão, um cabeçudo. É só isso que você é. Porque você não pode definir um homem de fé pelas suas peripécias, pelas suas loucuras. Você não define. Você define um homem que se relaciona com Deus pelas circunstâncias, o conjunto da obra, a vida dele como ele é, como ela é. Entenderam o que eu estou dizendo? Quando você define Paulo pela fé, você não define Paulo saindo para ir na primeira viagem, nem Paulo na segunda viagem, nem Paulo indo na terceira viagem direto para Roma. Você define Paulo por toda a história, pelo encontro do Senhor no caminho de Damasco, pela situação da primeira viagem, pelas agruras, pelas surras, pelos abandonos, por lidar com o adivinho e perceber que apesar do adivinho estar elogiando ele, não era da parte, ele percebeu o adivinho falando, esse é um homem de Deus, ouça o que Paulo está dentro da orelha, ele falou, para trás de mim. Aí qualquer crente diria, poxa, pastor, está falando isso para o irmão, mas o irmão não está ali elogiando o quê? Eu estou vendo que quem está ali atrás dele não é o Senhor, eu sei quem ele é. Então, quando os demônios de Seva chegaram, que bateram nos filhos de Seva, deram uma surra, uma milícia demoníaca pegou, surraram os filhos de Seva, e os demônios foram capazes de dizer, Paulo, eu sei quem é, e o Cristo a quem ele prega, eu sei quem é. Agora, vocês, não sei quem é. E olha, eles foram lá, dizendo, desconjuro-te em nome do Cristo a quem Paulo prega, tome-lhe cipuado, tome-lhe, ficaram nus. Até o diabo fala que você tem fé. Exatamente, porque ele consegue identificar. Você precisa ter consciência de quem você é, você precisa se achar. Boa parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje, ou boa parte das agonias que nós vivemos interiormente, é fruto desta ausência de relação de fé. Ou seja, quando ele disse para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, e o Senhor disse, se tivesse fé do tamanho, né, de um grão de... Ou seja, ele estava dizendo assim, a resposta de Deus para ele, outras palavras seria, se aproxime, fique perto de mim, e a sua fé será grande. Exatamente, se aproxime, ande perto de mim. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia ela é categórica em dizer isso. Todos aqueles que você caracteriza na Bíblia como homens que tiveram uma relação de fé, estavam próximos. E a gente vê também o próprio Senhor dizendo assim, em relação à fé, o Senhor também responde a uma pergunta do discípulo. Ele diz, por que sois assim tão tímidos? Ou seja, a questão da proximidade também vai além da timidez. Porque se eu conheço o Senhor, assim, o Senhor mesmo de exemplo, vou usar agora o Senhor. Se eu conheço o Senhor, eu não tenho timidez para me aproximar de ti. Né? Se eu conheço o Senhor, eu conheço tanto a ponto de saber até que ponto eu posso chegar até o Senhor. No caso de Deus, eu posso ir além. Sim. E ir além. Eu tenho que ser capaz de falar tanto os meus acertos quanto os meus erros sem medo. Sem medo, sem nenhum problema. Então a questão da timidez é isso aí. Quando eu sei que posso ser participante desse reino através de Cristo, muito mais não faço. Sim. Eu sou tímida, eu não me aproximo. Verdade. Então, tá bom. Perfeito. Vamos lá. Olha só. Se eu quero agradar, eu preciso ter fé. Mesmo que queira agradar, mas não tenha fé, não posso. Não posso. Agradar a Deus. Parece tão elementar dizer isso, mas é a coisa mais básica que a gente tem vivido dentro do reino. Pessoas que não agradam a Deus. Elas podem. Quando eu estou colocando as coisas, parece que eu sou extremista, mas não é. É apenas para que vocês entendam no alto e no baixo. Você vê pessoas, e aí fica claro que a própria Bíblia diz, né? Você vê pessoas que falam, que servem, que vão, que vêm. Mas a grande questão não está nas ações que elas praticam. A grande questão está na hora em que elas são testadas interiormente, como eu disse lá de Romanos 12, onde elas são obrigadas a prestarem culto, onde o Senhor cobra delas uma postura de fé, onde o Senhor exige delas sobriedade, pés no chão. Aí, quando elas são cobradas dessa postura, você vê, quando eu disse que Jó é o termômetro de uma relação próxima com Deus, o próprio Senhor conhecia Jó tão bem, que ele disse assim, pode tocar nisso, toque nisso, toque nisso, já conhecia tão bem, e Jó se deixava conhecer, e Jó tinha essa relação, que ele sabia, o Senhor falou, toque, pode fazer, porque eu tenho certeza que ele não recua, eu tenho certeza que ele não volta atrás,
Então a fé, ela é de mim para o Senhor e do Senhor para mim. Mas, não é uma troca, né? Mas à medida que eu me aproximo, se a fé é um dispositivo gerado por Deus em mim, a tendência quando eu me aproximo é que eu vou entrando no campo da manifestação divina e me conhecendo tão bem que eu tenho a plena convicção dos próximos passos. Eu sei o que está na minha frente, por isso que 11.1 tem um fundamento lógico. Eu nem preciso esperar que aconteça, eu já sei, porque eu estou vendo. Estão entendendo? Eu estou vendo. Então eu não temo. Aí eu sei porque eu estou vivendo um momento difícil, eu sei porque eu estou vivendo um momento fácil, eu me preparo para tudo isso. Compreende o que eu estou dizendo? Porque eu tenho, minha questão não está condicionada ao momento, ela está condicionada a uma relação. É diferente, enquanto quem não tem essa maturidade se condiciona à relação. Para ele, relacionamento com Deus está tudo bem. Deixou de estar bem, aí Deus não sabe quem ele é, Deus esqueceu dele, Deus não anda perto, Deus o abandonou. Entende o que eu estou dizendo? Mas para quem se relaciona? Rapaz, Paulo estava indo para o naufrágio, você acredita? Ninguém avisou que o barco ia naufragar, quem avisou foi o Senhor. O Senhor falou, entre naquele barco e ele vai naufragar. Aí ele está dentro do barco, aí o vento começou a bater, ele chegou para o comandante e disse, fica tranquilo, vai naufragar, mas todo mundo vai escapar. Olha só. O comandante disse, esse cara é pirado da cabeça. Aí desceu, aí ele falou, a gente vai parar numa ilha. De Bárbara. Aí, picado, não, fica tranquilo, eu vou escapar. Serpente venenosíssima. Não, fica tranquilo que eu vou escapar. Compreende o que eu estou dizendo? Aí, chegou em Roma, na cadeia, ele falou, tranquilo, eu sou embaixador. O cara falou, esse cara é doido, esse cara é maluco. Como é que o cara está preso e está dizendo que é embaixador? Onde é que ele tirou esse título? Eu sou embaixador em cadeias por conta do Evangelho. Eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Olha só. Enquanto todo mundo olharia e diria, nessa situação eu não seria crente. E ele diz, nesta situação eu sou crente. O cara está amarrado de pés e mãos e com as bolas nos pés, pesadíssimas, lá no calabouço, no lugar mais frio, no lugar mais escuro e úmido da prisão. Aí todo mundo lá dizendo, pô, quero sair daqui. Outros já esquálidos, com as costelas aparecendo, aqueles pianos de sete oitavas, é isso que eu queria dizer, de 7 oitavas aparecendo. E aí Paulo está lá, olhou para cima e falou, vamos cantar. Sem cantor cristão. Aí o outro diz, pô, uma desgraça dessa, esse cara da... Que negócio de cantar? Aí começa Paulo Silas, foi na cruz. E o outro lá, magricelo, já desaparecendo, dizendo, esse idiota veio fazer o que aqui, rapaz? Enlouqueceu. E ele lá, foi na cruz. E o Paulo devia olhar para ele e falar, estou cantando, daqui a pouco tu vai ver. Foi na cruz, foi. Aí vou lá, canta aí. Foi na cruz. Aí começou a mexer, o outro olhou e falou, meu Deus, o que é que está cantando? Te falei? Fica tranquilo. Daqui a pouco cadeias voaram, Paulo e Silas solto, olhou, e o carcereiro falou, e agora, o que é que eu faço? Aí ele olha e ainda diz assim, fica tranquilo, todo mundo está aqui, eu estou melhor do que você, cuido de todos eles. O carcereiro estava para cuidar dos presos. Paulo estava preso, ficou solto e disse, deixa que eu controlo os presos. Ninguém foge daqui. Que coisa doida. Dá para entender um troço desse? Só sendo fé. As circunstâncias não eram favoráveis, mas a fé era a mesma sempre. Servo de Deus na terra nunca precisará acreditar que as circunstâncias sempre serão favoráveis. Ele tem que viver como se as circunstâncias nunca serão favoráveis, para que ele sinta a necessidade de estar com os pés no chão. Amém. Ele precisa entender isso. É assim que ele agrada ao Senhor. Aqui, nos anos passados, nós mesmos já falou, estabelecemos uma fé verdadeira, uma intimidade verdadeira com Deus. Hoje a prosperidade que manda, é o dinheiro que manda, é a família próxima que manda. O homem tem isso, mas tem fé, está sendo castigado por Deus. É verdade. Mas é. Vai esquecer agora, é uma situação de muita fé, provar que esse evangelho. É fato. Mas é esse choque que a gente está vivendo. Por isso que eu disse que nesse choque de relacionamento, o que se descobre é os que têm relacionamento e os que não têm. Eles não amadureceram. Por isso que Paulo fala do amadurecimento. Vamos lá. A minha fé é o canal de comunicação entre eu. A minha fé é o canal de comunicação entre eu e Deus. Eu sei em quem tenho
Crido. Ou você pode usar o outro texto de Paulo quando diz: para mim o viver, o morrer. Ou você pode, o fechamento do ministério paulino: combati, acabei, porque só pela fé ele conseguiria romper a morte, atravessar a cortina. Eu falo: tá tudo indo embora, mas a fé eu levo, neném, porque é ela que vai me levar até isso. Amém? Passa aí, Bernardo. Alguma outra pergunta? Passa aí, Bernardo. Bernardo dormiu. Passa aí, Bernardo. Slide 5. Nada, ele está acompanhado do Miguel. Dormiram os dois. Bora, passa aí. Isso. Vai, pela fé. Ó, não, Bernardo. É o próximo, Bernardo. Vai. Bora, irmão. Bora. Isso, vai. Eu acho que eu não tô assim. Não, tá aí. Romanos 1,17. Seu 5, né? Seu 5, Bernardo. Romanos 1,17. Olha só. A fé eu agrado. A fé eu uso para... Mas a fé que eu uso para agradar a Deus, ela me faz viver. Olha que coisa engraçada. Eu não serei agradado por Deus, mas eu viverei pela... A mesma fé que agrada a Deus é a fé que me faz viver. Entenderam isso? Amém? A mesma fé que agrada a Deus, que eu uso para agradar ao meu Senhor, é a fé que me mantém. Olha, não é Deus que me agrada, porque Ele não tem a obrigação de me bajular. Mas essa fé de relacionamento com Deus, na sua proximidade, me faz viver. E isso que eu ia falar. Cuidado que viver aqui não está relacionado a ter ou deixar de ter. Viver é ter estabilidade racional, emocional, espiritual de um modo geral, e está estabelecido. Amém? Cuidado, porque você pode estar confundindo. Você pode acreditar que fé está canalizado. Estou sempre descaracterizando. Fé não se mede por circunstâncias. Fé, quando você imagina a fé, ela isola o mundo externo e ela trata de você exclusivamente. Ela entra aqui e ela trabalha com você aqui. Eu disse para alguém esses dias, falei: querido, se você quer se relacionar com Deus, cuide de uma parte só do seu corpo, daqui para cima, porque o resto é só mecanismo. É aqui que Deus fala contigo, é aqui que Deus conversa, e é aqui que a fé te convence a fazer, ou é aqui que a fé não te convence a fazer nada. Está entendendo? Estão entendendo? Amém? 11, Romanos 1,17. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vou lhe falar, olha o texto. Quando o texto diz que se descobre a justiça de Deus de o que é isso? Isso, é avanço. Eu estou indo na direção de quem? Isso. Paulo escreve dizendo isso. Ele transforma isso aí numa realidade. Ele diz: esquecendo-me, prossigo de fé, porque eu estou me a fé que eu tinha no Senhor ontem, ela hoje está maior. Não é a mesma, não é tamanho, é proximidade. Entendeu? Obrigado. Deram um golpe. Rapaz, escangalharam tudo ali, ó. Meu Deus. Calma, tenha fé. É, tenha fé. Marquinhos, ajuda ali. Socorre ali, Marquinhos. Dá uma olhada ali. O Marquinhos olhou, Marquinhos reagiu com a cara de que pastor não sei nada daquilo. Olha lá, voltou. Voltou, salvou. Aleluia. Bora. A fé é o canal de vida. A fé, no ponto que tratamos anteriormente, é o canal que É a linguagem do outro comigo. Isso. A fé é o canal que agrada, correto? Bora. A fé é o canal Que agrada. Mas esse aí, a fé é o canal que gera Vida. em quem? Em mim. À medida que eu me relaciono e me aproximo
de Deus, que eu vou chegando para perto dele, eu evidentemente vou sentindo mais isso, vou sentindo mais vida. À medida que eu me afasto de Deus, eu não sinto vida. Essa é a tendência. Vigor, né? Isso, é por isso que você lê na Bíblia o Senhor dizendo: chegue para perto, se aproxime, venha para... Por quê? Porque Ele é o Deus que dele emana vida. Amém. Se Ele emana vida, você tem que estar perto da fonte. Tanto que como fomos separados pelo pecado, nosso único destino era a morte e morte eterna. A distância. Né? E isso nos condenaria. Exatamente. Estão entendendo? Se eu me aproximo, eu agrado e eu gero em mim vida. Aí você diz, pô, o que ele está querendo dizer com isso? Moisés subiu ao Sinai. Como é que estava o seu rosto? Não, quando ele subiu, seu rosto estava normal. Mas ele não se aproximou de Deus, ele se aproximou só da sua glória, da borra, do brilho que sobrou. E ele chegou lá e ficou e passou aqueles dias, mas o contato estava assim, supostamente mais próximo do que qualquer outro humano da terra, que quando ele desceu, os humanos que estavam lá embaixo, distantes de Deus, porque aquilo é uma expressão de distância. Amém? Amém. Amém, querido? Estão entendendo? Aquilo é uma expressão de distância. Qual é o símbolo da expressão da distância? É que Moisés subiu para ficar perto e eles subiram e eles ficaram para ficar distante, porque a primeira atitude deles foi Fazendo bezerro. isso. Então lembrem. E aí o texto parece fluir maravilhosamente bem. Amém? Amém. Moisés sobe para estar perto de Deus, eles permanecem embaixo. Quando Moisés sobe, quer Deus, mas eles não querem Deus. E todos estavam seguindo, supostamente, ao Senhor, usufruindo da nuvem, usufruindo do fogo. Mas na hora que Moisés disse, vou lá, ficar perto da glória do Senhor, eles disseram, esse não volta, esse Deus dele não vai mandá-lo de volta, então vamos construir um bezerro, resolver aqui, pega o ouro de todo mundo e vamos fazer. Ou seja, um muito querendo chegar perto e os outros distantes. Tanto é que quando volta, ele encontra pessoas sem confiar, pessoas sem vida, sem relacionamento de fé com Deus, e a ponto deles olharem para Moisés e dizer, Põe o véu. põe alguma coisa aí, porque está brilhando demais, está brilhando demais. A vida com Deus e a manifestação dessa fé de Deus em você gera vida a ponto dos outros verem a vida que sobeja no seu semblante. E é a questão do sal e a luz. Sim. Gera vida. Quem se aproxima de Deus recebe vida. É por isso que Jesus disse no João 10:10, ele disse, vida e vida em... Ora, brilha a luz. Você está chegando perto, quanto mais chega perto, mais vida emana, mais vida abunda, mais vida superabunda, mais vida. É como alguns usam aquelas expressões, aquelas figuras de vaso transbordante. É água jorrando, é o que Jesus disse no capítulo 7 de João. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Águas vivas. Então, a nossa fé, ela é alimentada através da nossa atitude, do nosso esforço. não, Porque da nossa relação. A fé que mora no nosso coração é o Senhor, a fé pertence a Deus, certo? Sim. Mas essa fé, ela só vai ser manifestada, alimentada, não exatamente por Deus, e sim pelo nosso relacionamento com Deus, a nossa busca ao Senhor. Não fez a escolha? Ah. Vamos partir da escolha. O que é que eu escolhi? Seguir. A Jesus. Então eu canalizei A fé é. a fé. E aí eu começo a me de fé. Isso é relacionamento. Isso não é gradação. Isso é relacionamento. Eu cada vez mais me aproximo dele. Constância, Isso. continuidade. Então a tendência é que no conhecimento de Deus, nessa relação, eu cresça. Eu amadureço. Então eu vou conhecê-lo cada vez mais. À medida que eu me aproximo, eu procuro, nesse meu ato, nesse meu gesto de fé, agradar. Mas em compensação, por natureza divina e pelo poder que ele tem, dele emana vida. Então, a vida na minha relação de fé e fé é gerada em mim
vem para mim, transborda em mim, a ponto de respingar em todos. Entendeu? Eu estou me relacionando. Eu agrado e me revisteço. Você, à medida que agrada, você recebe vida, vigor. À medida que você se aproxima de Deus, mais vigor Ele te dá. Porque dele vem a vida, dele emana a vida. Amém? Por isso que ele diz, queridos, procurem entender o que Jesus Cristo disse. Quando ele olhou, ele disse, eu sou a ressurreição. Vida é vigor pelo relacionamento. Vida é compreensão da vontade de Deus. Vida é plenitude. Vida é estar perto de Deus, sentindo a glória de Deus. Vocês ficam tão apáticos que eu falo, caramba, eu estou falando um troço tão gigantesco, e o povo está tão apático, parece que não está entendendo nada. Eu lembro devagar. Pastor, aquela passagem da mulher do fruto de sangue encaixaria aí, né? Porque a mulher se aproximou Com fé. e cada vez mais perto e tirou o escudo. Não, aí se você quer analisar desta forma, vamos analisar ainda de uma forma ainda mais esplêndida. Ela não só se aproximou, todos estavam próximos, mas do Senhor saía o que para os que estavam próximos? Não, do Senhor para os outros. Nada. Mas eles estavam ali querendo de Deus alguma coisa. Mas eles não agradavam. Parecia que não havia sinergia na relação. Estão entendendo? Mas aí, ela canalizou para o relacionamento, se aproximou, chegou lá impedida, porque ela não podia fazer. E ela foi lá e disse, é só tocar, eu sei quem ele é, eu vou tocar. E quando tocou, o Senhor falou, opa, para tudo. Quem me tocou? Alguém me tocou, e aí um gaiato lá, que todo mundo diz que é Pedro, ninguém prova porque não está escrito. Um gaiato lá no meio da multidão olhou e falou, Senhor, a multidão te cerca, te aperta, e tu dizes, quem me tocou? Aí ele disse, eu digo sim, Pedro, ou Pedro, Zé, Mané, seja lá quem for. Eu digo sim, ô Zé, porque alguém me tocou de maneira diferente, eu senti sair, essa virtude é vida, purinho. Tanto é que alcançou-a e ela foi transformada. E é esse um outro aspecto que eu vou falar sobre a questão da fé. Porque olha só, a fé e a manifestação da glória de Deus, elas são processos distintos. Por isso que você vai ouvir gente que se aproximou do Senhor e ouviu dele. Isso eu vou falar lá na frente, não é para agora. Vai a tua fé. E teve outros que foram alcançados pelo mesmo instinto divino e mesmo poder de cura, e no entanto ele olhou e não disse isso. Estão entendendo, pessoal? Então a gente vai falar sobre isso lá na frente. Por isso que eu estou falando de fé, para você entender o que Deus disponibiliza para você ler o cardápio de fé e saber o que você é no meio da história, para você não ficar aí confuso, louco da vida, com as circunstâncias, com as alterações, as alternâncias das próprias circunstâncias do dia a dia. Quando você lê um troço desse, o que é que você entende? Você fala, caramba, como é que eu não percebi isso? Pô, eu estou aqui dando cabeçada na vida, reclamando de tudo, e agora eu estou descobrindo que, à medida que eu me aproximo, se aproximar de Deus não é só colocar os joelhos no chão e orar 30 dias. Se aproximar de Deus é se relacionar. Se aproximar de Deus é conhecer a sua vontade. Se aproximar de Deus é saber quem Ele é. Amém? É isso, é relacionamento diário. E aí vida vai brotando do Senhor e vai caindo, vai entrando em você, e você vai passando, e a vida vai transbordando, e quanto mais entra em você, mais outros serão alcançados. Você quer perguntar, pela vida. Esse relacionamento com Deus não é você se isolar e ficar falando mantra, buscando Deus, Não, isso aí, você e Deus. isso é ação de mosteiro. Não é? Isso é para quem quer morar em mosteiro, isso é Porque beato. às vezes as pessoas podem interpretar que relacionamento com Deus é você no secreto com Deus, porque você é muito santo, Deus é muito santo, e tem que ficar ali só vocês dois. Não, relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus quando você alimenta o outro, quando você cuida do outro, quando você... Eu vou falar sobre esse. Não, você se relaciona com Deus das mais diversas maneiras. Vou falar delas também. Por isso que eu disse, ó, tá vendo como vocês pegaram a fé, colocaram num bolo e estão comendo a fé num bolo só, e ninguém separou. Ninguém separa. Já é uma outra realidade de fé. Eu vou falar sobre isso. Pastor, e a questão também de não julgar outras pessoas dizendo que eles não têm fé, ou julgar a mim mesmo. Isso. Por exemplo, às vezes a gente tem fé e acha que não tem. Porque Isso. a gente espera que a fé seja uma fé de acordo com o que Abraão viveu, Ou com o modelo que alguém está pregando. Quando na verdade nossa fé é de acordo com a do centurião, ou da Maria Madalena, que precisou ter o gatilho, surtir
alguma coisa dentro dela para ela entender que ali Jesus estava ali. Então, assim, às vezes a gente olha para uma pessoa que vive lá no casebre, que tem uma alegria, a gente às vezes é taxa de louco, mas não está sendo um homem de fé. Isso. Porque às vezes a gente também está querendo que a pessoa tenha fé através da circunstância. Ah, tá ruim, então a pessoa não tem fé. Está doente, não tem fé. Não, mas Tem isso... prosperidade, tem fé. Perfeitamente. Esse, na verdade, esse é um discurso judaico. Rapidinho, pessoal. Esse é um discurso judaico. Por que o judeu cria que o rico ia para o seio de Abraão? Porque ele era bem sucedido. E por que ele cria que Lázaro ia para o Hades, que era o inferno? Porque ele era pobre, cheio de feridas, e a companhia dele era um cão que ficava lambendo suas feridas. Agora, se você notar, Jesus mudou o enredo do texto. Ele deu nome a Lázaro, quando não deveria ter dado, e ele tirou o nome do rico. Já causou uma confusão na cabeça de quem estava ao redor, para provar que a concepção que os homens tinham não era a concepção que ele tinha. Lá no Velho Testamento ele dá essa mesma resposta para Samuel. Ele diz: eu não vejo como os homens veem. Porque quando Samuel volta contrariado, depois do povo ter escolhido Saul, ele volta e diz: me rejeitaram. Ele olhou e disse: olha a relação de Samuel com Deus. Ele diz: me rejeitaram, Senhor. O Senhor responde para ele: não foi a você, foi a mim. Eu não vejo como homem, eu não vejo como homem vê. E falou isso, inclusive, na escolha do próprio Davi, quando o pai disse: só não tem mais ninguém. E tinha. Só que eles queriam ver o que era robusto, que era largo. E ele disse: não, o último que tem não serve. Ele falou: serve, é isso aí que eu quero. Manda ele vir, fica mais um pouco. Se detém aí, porque tem um que tem que chegar aqui agora. E era esse. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, fé, o justo. À medida que eu agrado a Deus, vivo pela a fé que eu manifesto, agrada ao Senhor. Essa mesma fé que agrada ao Senhor gera em mim vida pela minha relação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso, está ali. O justo vive da fé. Amém? A sua relação é de fé e fé. Nós confundimos fé com porque nem todos os milagres que Jesus fez foi manifestação de fé. Os 10 leprosos estavam lá, um só tinha. Os outros pegaram o que respingou, sobrou para eles, tanto é que eles não. E a resposta de Jesus foi contundente. Eu vou falar sobre isso na frente, mas vocês me obrigam a falar. Ele disse: vai a tua. Os outros estavam salvos? Não. Eles foram alcançados pelo milagre divino. Jesus Cristo já dizia isso: a chuva que cai, então o Senhor vai fazer a ação do Senhor, e a glória dele não dá a ninguém, ele vai fazer. Agora, isso não quer dizer que foi manifestação de fé, porque a manifestação de fé pode ter sido de 1 e não de 10, mas o benefício caiu para todos. Estão entendendo? Então, hoje em dia, quando se fala de fé, melhor que essas pessoas. Bom, fé é o milagre, é a cura do câncer, infelizmente, está muito além disso. Não confunda fé com milagre. Haverá milagres que é fruto da fé? Sim, vou falar disso lá na frente. Cego de Jericó, ok? Acabei de falar do leproso, ok? Só o que eu quero que você abra a mente é: olhou para tudo, aí disse: você pegou e colocou no mesmo pacote. Separe, porque senão você não vai ser capaz de distinguir uma coisa da outra. Distinga, porque a Bíblia faz a distinção. É preciso que você faça, ok? Confundimos fé com alcançar. Eu alcancei a bênção, eu tenho fé. Nem sempre. Você alcançou a bênção não quer dizer que você tem fé. Não quer dizer que você tem... Bernardo ali em cima, jogando conversa fora. Você alcançou a bênção não quer dizer que você tem fé. Por alguma razão, Deus quer lhe usar para fazer alguma coisa com interesses. O Senhor quer usar você e vai usar. Agora, isso não quer dizer que fulano, porque alcançou isso, tem negativo. É o que a gente está acabando de falar. Ou que tenha muita fé, né? Não vincule. Foi o que ela acabou de dizer. Não vá medindo a fé pelo que você vê. As circunstâncias de fé não estão ligadas ao que se vê. Está ligado ao que se sente, o que se vive. É aqui, ó. A fé flui aqui. A fé flui aqui. As ações de Deus se manifestam ao redor. Mas quando se trata do ser humano, o palco da fé é aqui, ó. Ok?
Confundimos fé com ser próspero. Eu acabei de falar. Fé é o canal de vida do justo. É a fé que o levará para perto. Seja pobre, seja rico, seja alto, seja baixo, seja gordo, seja magro, seja careca, seja cabeludo, a fé o levará para perto de Deus. Ou a fé, por não exercitá-la, pode te levar para longe de Deus. Entendeu isso? Exatamente. Vamos lá. Passa aí, Bernardo. Bernardo. Agora vai, irmãos. Torçam que Bernardo acerte. Vai, isso, pode ir, vá. Tem um negocinho aí. Estagiária. Vai, vai. Vai. Aperta aí a tecla, rapaz. Vai na setinha, lá, então vai na setinha. Vai. Não jogou qualquer um, você entendeu? Vamos lá. Esse é o próximo? Eu estou quase com certeza que ele pulou um slide. Alguém dá uma olhada ali no slide, por favor, que eu estou achando que ele pulou um. Esse tem que ser o sexto, mas ele está com cara de que não é o sexto. O Sidney vai lá. Sidney, salva aí, ajuda aí. Vê se esse é o. Olha o que está escrito lá em cima: a fé com ser. A fé com ser. Eu não falei de fé e vida? Se a vida está em você, você não naufraga. Lembra do que o texto do salmista diz? Nunca vi um justo a mendigar o pão. Esta é a fé que não deixa você naufragar. É a fé que o Senhor gerará os meios. Ali é 1 Timóteo, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 19. Estava achando que era antigo, o nome. 1 Timóteo 1, 19. Agora a gente está começando a entrar no campo da relação plena. É você e Deus, são as circunstâncias e Deus. Vamos lá. Mantendo fé de boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém? Relação de fé e boa consciência. Paulo chamaria isso de culto. Paulo chamaria isso de culto racional. Ou seja, olha só, uma coisa que tem que gerar em nós maturidade é a certeza dos passos que estamos dando. E é aquilo que as pessoas costumam ouvir, não é por que eu estou vivendo isso, é para que eu estou vivendo isso. O que as pessoas não costumam descobrir é por que Deus está reservando aquele momento na sua vida. É porque você não presta? É porque você é menos crente? É porque você é mais crente? É porque você é poderoso? É porque você é o fraco? Não! É porque o momento, ele exige de você, no mínimo, perseverança, qualificação, crescimento, e que vai gerar em você esperança. Porque o que está se relacionando com você é um Deus poderoso, que sabe até onde pode levar você. A Bíblia diz que Ele não nos dá prova tamanha que não possamos suportar. Porque no momento que Ele perceber que nós não vamos conseguir, o que Ele faz? Provém o escape. A saída. Ele abre a porta. O que você precisa entender é: nada advém sobre você se você serve ao Senhor. Precisa ter essa consciência de que nada lhe advém se não for por propósito divino. Então não é por que está acontecendo, e sim para que está acontecendo. Leia o texto de novo, pastor, de 1 Timóteo 1,19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso. O camarada tinha o dispositivo, ele alimentava, mas as circunstâncias fizeram-no não. As circunstâncias, foi a doença, foi o desemprego, foi a crise familiar, foi o problema, foi o filho, foi a situação, foi lá o quê? E ele começou a misturar a fé dele com as circunstâncias. Ele não soube usar a boa consciência para fazer a diferença. Fazer a diferença. Você diz, como é que é possível fazer a diferença? Paulo estava preso, não estava? Mas mantinha a fé, a boa consciência, a relação. Ele estava ali dentro, mas aquilo não interferia na sua relação, na sua fé. Daniel também, né? Daniel, não, ele foi parar dentro da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, bem lembrado, eles foram parar ali, mas eles tinham uma consciência. Tanto é que o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saiu da presença do rei, disse: negar a gente não nega, e se quiser pode
pode sacramentar que a gente vai para lá com prazer enorme. Isso. E aquece o negócio, porque aquele forno ainda está frio. Entendeu? Essa é a minha versão. Falando disso aí, quando a gente leu agora esse 1 Timóteo 1:19, aí quando a partir do versículo que falando sobre essa questão de você recuar na fé, acabou de ler, aqui diz em 2 Timóteo 4:4, e se recusarão de ouvidos à verdade e se voltarão às fábulas. É o conselho de Paulo a Timóteo. Né? E a gente vê o que está acontecendo hoje é justamente isso. A partir do momento que eu estou de repente me aproximando de Deus, eu não sei se a minha vida sofre um processo ou se realmente eu não tinha fé, e eu pulo de dispositivo de fé e volto a tratar a palavra de Deus como se fosse fábula, ou fazer dela uma fábula, ou a crer realmente em fábula, que é a questão da apostasia, que é uma dos pulos que as pessoas estão dando do evangelho genuíno para o evangelho de engano. O evangelho artificial, né? Isso. O evangelho plástico. Né? As pessoas querem o plástico. Eu li hoje um pensamento que um amigo meu me mandou, um colega meu, pastor, ele disse assim, o pensamento não é dele, né? O camarada dizia assim: tirem as danças, tirem isto, tirem aquilo outro, e coloquem o púlpito no centro da igreja e pregue a palavra. É o evangelho. Isto é o evangelho. Mas as outras coisas são adereços que a gente faz e desenvolve, amém. Mas o genuíno é a palavra. É a palavra. É aquilo que eu sempre digo, é a palavra. Se você não vive o cristianismo pela palavra, você vai ter sérios problemas. É vazio. Não existe vida com Deus sem entender quem é Deus. Jesus Cristo disse que para manifestar o amor a Deus e para que Ele se manifeste a você, é preciso que você guarde os seus mandamentos. Isso é fundamental. Então não existe uma forma, e depois que ele diz que fé e consciência é aquilo que leva você, certeza é aquilo que leva você para perto de Deus. É aquilo que coloca você perto de Deus. E aquilo que. E a má consciência. Isso. É aquilo que te afasta. É aquilo que te afasta de Deus. Exatamente. É a má consciência que às vezes não é nem porque gerou em você, mas alguém gerou em você. Pela má influência, pela má relação, pelas circunstâncias que acabam colocando. Que encontram a mente, que a gente chama de mente. Isso, mente vazia ou mente fraca. Mente fraca. Né? Aí alguns até usam aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo, né? Aí tu, porém, você sobe em tudo. Ou seja, a minha sobriedade, eu não sou bêbada na fé. Isso. Eu tenho sobriedade, certeza daquilo que fala. Isso. Ou não é sóbrio, ou não é neófito. Menino, novinho. Aí chega novinho, aí começa a falar um monte de besteira, nunca passou. Começa a falar um monte de besteira e ainda não chegou nem um sopro. Quando dá o sopro, tu descobre quem é o menino. Naquela hora se separa o homem de fé do menino. Porque ele esperneia. Puxou o tapete dele, um tapetinho desse tamanho, o menino começa a chorar, começa a espernear. Aí você olha e diz: pegou. Sabe o que é aquilo? Imaturidade. Ele é imaturo. Neófito. Ele é bêbado da fé. Ele é um ébrio. Ele não tem sobriedade. Ele não tem lucidez. A sobriedade nada mais é do que estado de lucidez. Ele não sabe avaliar uma coisa ou fazer a diferença. Uma coisa da outra. É um meninão de fralda. Olha só, a fé conservada. Querem um exemplo de fé conservada não nos deixa naufragar? Um exemplo básico disso, e que Jesus faz com todos nós. Todos nós somos o Pedro que na caminhada de fé diz: quero ir contigo. Não, quero ir para até. Eu quero ir até. Isso dá um sermão bom, rapaz. Quero ir. Todos nós dizemos todos os dias com o nosso dispositivo de fé assim para o Senhor. O Senhor chega, está diante de nós, aí a gente diz: quero ir até. Quero chegar aí. Aí ele diz: vem. Mas aí sobre você estão os pisos, que são as circunstâncias da vida. E aí você vai andando, aí casamento, Deus, aí adoece, Deus, aí quando olha, a favor. Aí o Senhor olhando está dizendo para você: se ele não conseguir esticar o braço e te segurar, tu afunda. Por quê? Porque você vive pelas circunstâncias, e o autor diz:
que não se deve olhar pelas circunstâncias, não se guiar por circunstâncias e nem por vistas. Mas você tem o hábito de olhar para as coisas. Você não olha para o Senhor, você olha para as coisas. E é isso que te abala, e é isso que mexe, e é isso que enfraquece você, e é isso que coloca você com a cabeça entre as pernas. Uma verdadeira ema. Ou uma hiena, chorando a vida toda. Ó céus, ó vida, ó horror. Você não sabe quem é o Senhor. E o Senhor olhando para você e dizendo: cresce, cresce, amadurece. Ou não é nada disso, ô meninão. E aí você está lá e ele olhando para você e dizendo: não dá para tratar com você com coisas mais sérias no reino, porque você ainda é um bebezão. Aí trata você como bebê. Pode ter 40 anos na fé, vindo ao templo, andando com um biblão enorme debaixo do braço, enchendo a Bíblia, amarelando a folha de tanto suvaqueira, mas é um meninão na fé. Estou lendo aqui, pastor. Quanto a mim, falando sobre fé, né? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. O tempo da minha partida está próximo. Aí vem, combate o bom combate. Amém? Vai. Por que das idas e vindas dos homens diante de Deus? Você diz, tem fulano que você diz assim, isso é um grande erro pela utilização da fé. Você olha para os crentes e diz assim, a gente criou um dispositivo tão ruim, a gente olha para fulano, entrou no tempo, voltou, faz todo o tempo, se desviou. Como é isso? Como é isso? Esse negócio está errado. O fulano não estava aqui, fulano agora foi embora, e se desviou. Fulano voltou. Fulano se desviou. Fulano se reconciliou. Que história é essa? Reconciliação com Deus só acontece uma vez. O ministério da reconciliação é feito pela cruz. E ninguém que chega perto da cruz se afasta da cruz nunca mais. O próprio Senhor disse: quem vier a mim, você morre agarrado na cruz e não larga. O mundo desaba e você não sai dali. Você está ali, sabe que a sua fé está ali e você não sai dali por nada. Ninguém te tira dali. Amém. Trava tudo, você fica ali e diz: daqui não saio. Vamos cantar até a musiquinha. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Cheguei aqui, daqui só para o céu. Paulo dizia isso. Porque foi racional, foi de verdade. Ela acabou de ler o texto. Paulo disse: minha vida está sendo levada como libação. Ou seja, eu sou o próprio sacrifício, mas eu vou até o fim. Estou aqui, minha amiga, meu amigo. Paulo dizia o seguinte: o Senhor me encontrou com carne, só estou em osso, vai roer o osso, mas eu vou para a glória. Do jeito que eu estou. Começou na carne, vai terminar no osso. Vocês também, Pedro, quando iremos, Senhor, sabe que a vida eterna está contigo? Isso. Eu preguei muito sobre isso, tá? Exatamente. Para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Exatamente. Ele falou: se vocês quiserem, podem ir embora. Pedro, manipulado pelo Espírito, disse. Ele disse: não foste tu que disseste, mas o Espírito revelou. Ele disse: para onde iremos? Ora, mas essa é a realidade de todos nós, é a tônica da fé que você tem, é a tônica do relacionamento. Para onde eu vou, se eu sei que quem tem vida para me dar é o Senhor? Para onde eu vou? Se só tu tens. Mas para onde eu vou? Para lugar? Nenhum. Mas você está dizendo: agora eu entendi, pastor, eu tenho que ficar no tempo. Não, tu tem que ser certo. Tu tem que andar perto de Deus, não é questão de tempo. Não é fazer uma cruz e não agarrar nela, não. Ficar agarrado, senão tu vai olha lá. Templo é só um detalhe. Templo é só encontrar para ter comunhão. Templo é encontrar para adorar. Mas é a tua vida como um conjunto de coisas. Amém? Vamos lá. Por que das desistências? É óbvio, se você não tem um relacionamento, se a sua consciência não está cativa em Deus, e se você não sabe a fé que abraçou e as consequências daquilo que você tem, onde é que você vai chegar? Tem gente, vou falar de fé como eu vou falar de casamento, nem tem nada a ver com ninguém, o Espírito acabou de me colocar e eu vou falar agora. Já mandou agora, vem agora, vai agora. Você casa, olhou para Joana e disse: é ela. Ela olhou para ele e disse: é Gelson. Casou, 30 anos depois, não dá não. Não dá o quê? Como é que não dá? Tu tinha que ter descoberto que não dava lá, não é agora. Agora, neném, começou na carne, rói o osso, não é não, João? Fala pra ele. Rói o osso, neném, vai roer a última carninha do pescoço. Ora, por que descobriu agora?
Que incompatibilidade? Isso é uma desculpa esfarrapada. Aí, aceitei Jesus, fui nas águas, tirei foto, mandei para os parentes lá no Nordeste, Sangreiro, lá no sertão da Bahia. Aí mandei para lá, aí vem um problema na minha vida, pega a foto e eu rasgo. O dia do batismo, o pastor Almeida, que já não conseguia se ver assim no batismo, só aquela faixa fina. Aí eu rasgo e jogo fora, por quê? Porque Deus é culpado do que está acontecendo, eu não sei me relacionar. Eu não tenho a minha consciência, eu não tenho nessa relação de consciência do que eu sou, e nessa relação de quem Deus é, porque é isso que ele está dizendo. Fé é o que eu me relaciono, e a consciência é essa certeza de que quem eu sou e quem Deus é. E aí eu não sei o que é isso, eu não entendo nada disso, qualquer coisa mexe comigo. Não precisa ser tempestade, basta ventinho bateu, Como diz meu neto, um subisco. é o subisco. Por que na luta baixa as armas? Mesma razão. Baixou porque não sabe quem está lutando contigo. Baixou porque não sabe quem guerreia com você. Baixou porque não sabe quem é o general que está do teu lado. Amém. Ora, qual é o exemplo de texto que se usa? Olha a diferença entre Geazi e Eliseu. Geazi acordou, né? Pegou o creme dental em cima do muro, que o muro era uma cidade, pegou o creme dental, naquela época era raspa de joá. Aí pegou a raspa de joá, foi escovar os dentes, aí saiu. Quando ele saiu, caramba, o exército sírio, aquela miríades e miríades, milhares e milhares, a cidade por fora estava cercada. Ele pegou, não escovou nem os dentes, com boca fedorenta, voltou, correu lá dentro e disse: meu senhor, a gente está roubado, vamos arranjar um jeito de dar uma fuga daqui, esse negócio está pegando. O exército está lá fora, brabo, o negócio está feio, e a gente está perdido. E já chorando, né? Igual o Bernardo, qualquer coisa chora. Aí Eliseu, deve ter olhado assim, Sóbrio. os olhos ainda cheios de remel. Aí disse: vamos lá. Saiu, olhou assim e falou: o que você falou mesmo? Não, a gente está perdido. Ele falou: o Eliseu, Geazi, peraí, Senhor, mostra para essa criança aqui, e quem está conosco é maior do que quem está com ele. Aí olhou, deve ter olhado para ele, essa parte não está na Bíblia, disse: agora deixa eu voltar para dormir. Encheu minha paciência, me fez acordar essa hora por causa disso. Conjectura, né? Conjecturando, pastor Almeida. Isso é uma besteira. Mas não vou nessa conversa fiada, não. Mas olha, Em suma, na verdade, em suma, o que você deduz é: quem está com Cristo tem sobriedade, tem certeza. Quem não está com Cristo se abala, se mexe, entra em pânico, quer desistir, quer jogar tudo pro alto. Mas está com Cristo, espera que o Senhor vai agir. Amém. Espera que o Senhor vai fazer. Espera. É o tempo de Deus para tratamento, para crescimento, para fortalecimento, para qualquer coisa, mas o Senhor está no controle. Deus não perdeu o controle. Oi? Isso, exatamente. Por que você acha difícil prosseguir? Se você não anda com Deus, não vai andar com mais ninguém. Se você não atravessa o deserto com o Senhor, você não atravessa com o faraó, porque os que atravessam com o faraó ficam no meio do caminho. A água inunda, destrói, acaba todo mundo. E acabou. Mas se você atravessa o deserto, com o Senhor, você atravessa. E você chega do outro lado. Quando tiver muito quente, Ele vai lá e coloca a nuvem dele sobre sua cabeça. Está quente para você agora? Então pode acreditar, Deus está fazendo pousar sobre sua cabeça a nuvem dele. Amém. Mas quando tiver muito frio, Deus vai lá e coloca atrás de você a coluna de fogo para lhe aquecer. Porque era assim no deserto: de dia, temperatura acima de 50 graus, e de noite, temperatura abaixo de 0. Mas o Senhor estava lá. Quando o povo se sentia calorento demais, o Senhor dizia: fica calmo, que eu vou colocar sombra sobre você. O Senhor não vai deixar o sol arder sobre você a vida toda. Vai chegar um momento agora da sua vida que Ele vai lá e coloca uma sombrinha, dá uma refrigerada, segue de novo, mais tarde, novo sol. Mas quando tiver muito frio também, o Senhor vai chegar lá e dá uma aquecidazinha no bichinho, porque ele está meio desabilitado, está sofrendo. É isso que o Senhor quer que você entenda. providência sempre, né? Isso, amém? Pastor, Sim. posso fazer uma pergunta? Pode. A gente encontra uma pessoa sem fé, o cara
todo destruído pela dor, pelo sofrimento, a minha oração pode ajudar esse homem? Não só a sua oração, mas principalmente a palavra dele liberta, porque ele está preso na sua ignorância, no seu desconhecimento. Não só a sua oração, como principalmente a palavra que liberta. Porque o que vai libertá-lo é a palavra. É a palavra. A oração do justo pode muito. Pode fortalecê-lo, pode fazer com que o Senhor ouça e o fortaleça, mas o fortalecimento não basta. O que basta é ele acreditar porque a palavra é a emanação plena do poder de Deus. Então ele acredita no poder de Deus. Ele vai ter tônico suficiente, biotônico, fontora suficiente para prosseguir. Compreende? Foi o que Jesus Cristo disse olhando para os fariseus. E conhecereis, e a verdade, se o Filho vos libertar, foi o que Isaías no capítulo 40, 30 ou 41, 30 disse. Ele dá força e aumenta o vigor, aumenta a força a quem não tem nenhum, e ele pega o cansado ou faz subir com asas como águias. Essa proposta é a ação divina plena. As suas intervenções, elas têm que se ajustar à oração e principalmente à palavra, porque o poder vem da palavra. É o que quebra, é o que arraiga, é o que firma e é o que abre e o que arregaça os ouvidos. Amém? O que vocês estão ouvindo é palavra, e o que estimula é palavra, o que alimenta é palavra, porque é a própria relação com Deus. E a oração é para dizer: Senhor, ser propício a mim, ser propício a ele, atende, por favor, porque de repente é como o Senhor fez com o povo de Israel. Olhou para Jeremias e disse: não ore mais por esse povo, porque eu estou com raiva. Aí Jeremias disse: não, eu vou orar. É como Moisés, que foi olhar por Miriam e disse: dá para tirar a lepra dela? É minha irmã, dá uma chancezinha. Aí ele disse: por tua causa. Chegou lá para Miriam e disse: ó, tu tá tirando a lepra por causa do teu irmão, tá? Eu vou tirar por causa do teu irmão, porque ele foi lá e me pediu, foi lá e tirou. Mas se dependesse do Senhor, tinha muita moral, né? Tinha. A Bíblia diz também que a fé vem Não, e quando o Senhor chegou para Moisés, disse: vem aqui, sobe aqui, sobe. Ó, se prepara aí que eu vou destruir o resto lá embaixo. Ele falou: não faz isso não, pelo amor de Deus. Porque se fizeres isso, então por favor, risca meu nome, porque eu não quero que... Aí ele falou: então tá bom, volta lá. Eu só queria dar um susto em você. Volta lá e diz que, por tua causa eu estou dando mais uma chance. Vamos prosseguir. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus é que faz a ação, a palavra de Deus é que traz vida. E a oração do justo, ela move os efeitos, ela move as ações de Deus e as respostas de Deus. Mas é a palavra que traz vida, libertação e vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Ló foi liberto de Sodoma, Deus lembrou de Abraão, que era um homem que tinha intimidade com ele, palavra, oração. Sem dúvida. Relacionamento. Então, para terminar isso, para a gente ir embora. Isto é o que a ausência de fé causa. Olha só, isto é o que a ausência de fé causa. O que é que ela causa? Olha ali, ó, no deserto da vida. Quantos já ficaram para trás? Começaram a jornada. Você agora entende por que o Senhor disse naquela expressão? Olha só, vou lembrar para vocês o que é a percepção de naufrágio que o Senhor tem para aqueles que querem seguir a Jesus. Ele disse assim, eu já tinha dito lá antes de atravessar o Mar da Galileia, mas ele disse num outro momento o seguinte, ele falou para eles o seguinte: olha só, se você quer vir após mim, você não pode abrir mão da cruz. E a cruz era, na verdade, o sacrifício da própria vida. Porque a cruz era o sacrifício da própria vida. Ele falou: tome sua cruz e... A cruz só levava você a um estado único. O estado de rejeição, e o caminho do Gólgota era o seu lugar. Você ia caminhar sempre para uma situação espúria, para uma situação difícil, para uma situação de exposição, porque você estava seguindo a Cristo. Porque você estava no caminho da fé. Mas aí ele disse no outro texto outra coisa interessante, que está fora dessa coisa tão traumática, né? Mas ele disse assim, olhando para a terra arada, ele disse: se você lança a mão e você não é digno, olha só, a fé é isso. Abraçou, o animal vai puxar e você vai dar a direção. Não olhe nem
e muito menos é sempre não olhe, porque senão vai ter problemas. Vai errar o caminho. Vai errar, você vai rasgar a terra errada, você vai sair cortando na direção errada, o animal vai puxar para o lado errado, e você não vai dar direção a nada, e o Senhor quer dar direção à tua vida. Amém? Abraçou, segurou, não larga, por nada. O que atormenta, o que dói, vai passar. Vai passar. Não vai durar para a vida toda. Assim como as benécias também não duram o tempo todo. Não durma com isso. Não acorde acreditando que todo dia vai ser um dia excelente. Não, cara, vai ter um dia que tu vai acordar de cabeça para baixo. Mas vai ter uma hora que Deus vai te desvirar. É só esperar. Esperei com paciência, 7 de abril, varanda, tudo junto. Aí você vai ver que a coisa muda. Agora, você começa, tá tudo bem, mudou 1 minuto, tu já começa a arrancar, eu não tenho nem como arrancar mais os cabelos. Aí já começa a arrancar os cabelos, já começa a dar pulos, saltos, cambalhotas para trás, já começa a reclamar de Deus, já começa a querer fazer jogo duro, não querer fazer a obra. Pelo amor de Deus, cara, não é assim que se vive pela fé, não. Ali, ó, o cemitério dos que naufragam, quase que sabe. Muitos morrem nadou, morreu na praia. Nadou, morreu na praia. Por que isso? Para que isso? Não sabem quem tem crido? Está certo ou não que Ele é poderoso? Amém. Está ou não certo? Amém. Está certo que Ele é poderoso? Sim. Então acredite, se está certo que Ele é poderoso, Ele já guardou o seu tesouro. Amém. Para o dia? Não. Essa é a parte mais importante. Pastor, em Hebreus 10, 11 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vai pecar. Vou falar inclusive disso daqui a alguns dias. Da fé que recua. Eu queria no término pedir, quem for lá, Terminei, pode falar, Edilane.